Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E esse vídeo é a continuação do último vídeo que eu postei aqui no canal, então esse vídeo é a parte 2 de tudo que eu aprendi nesses 5 períodos da faculdade. Espero muito que vocês gostem desses 2 últimos períodos que eu vou falar pra vocês, que é o 4º e o 5º período que eu tô agora. E muita coisa tem mudado, tá? Já vou falar pra vocês que quando eu gravei esse vídeo, eu tava começando o 5º período. Na verdade, não começando não, né? Eu já tava assim, meio caminho andado. Eu já tinha aprendido bastante coisas. Mas agora eu já fiz um mês de aula online. E aprendi muita coisa nesse mês de aula online. Então, muitas coisas que eu falei aqui, eu já aprendi, ó. Faz uma cota já. Mas muitas coisas eu aprendi novas, inclusive já posso afirmar para vocês que a matéria mais difícil desse semestre é parasitologia. Posso afirmar com todas as certezas possíveis. Enfim, é isso, não vou tomar muito tempo de vocês, então continuem assistindo o vídeo. Eu de cabelo liso aqui e com unhas pintadas totalmente diferentes. Mas é isso, espero que vocês gostem desse vídeo e acompanhem. Beijo! 4º período! Citologia oncótica, Introdução à Anatomia Topográfica, MPC, matéria online, Patologia Genética 2, Bioquímica Metabólica e Fisiologia Aplicada, 7 matérias. Citologia oncótica eu costumo dizer que é uma matéria feminina, porque fala muito sobre o corpo feminino, né, na verdade. A gente vai aprender como funciona a menstruação, como é que acontece os picos de progesterona, a gente vai aprender tudo sobre isso, sobre os hormônios femininos. Tem os hormônios masculinos também que a gente aprende, mas aplicado no feminino, na verdade. Então a gente aprende sobre todo o sistema genital feminino, para que serve, como funciona, quais estruturas a gente aprende. Sobre algumas infecções que pode acontecer no colo do útero. Então a gente aprende também qual é a estrutura do útero, a gente aprende qual é algumas bactérias que a gente tem mesmo na vagina, então a gente aprende tudo isso. E a gente também aprende sobre algumas DSTs, que é doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente aprende sobre isso. Aí a gente usa um pouquinho do masculino também, mas é muito feminina essa matéria. Mas é super legal, é bem interessante. Anatomia topográfica, uma matéria que eu achei muito desnecessária, não precisava ter essa matéria, porque a gente aprendeu tudo dessa matéria a gente já aprendeu, então nem tinha por que ter essa matéria, sinceramente. A gente vai aprender sobre cabeça, tronco e membro superior e inferior, não aprendi órgãos aqui, mas eu sei que vai ter outra matéria dessa e vai com certeza aprender órgãos, não sei por quê, porque eu acho desnecessário. Mas a gente vai aprender basicamente o quê? A gente vai aprender que, deixa eu pegar meus ajudantes, que essa garrafa de água está do lado desse creme Seda by Raíza. A gente vai aprender isso. Que entre o creme e a garrafa de água está a minha cabeça. A gente vai aprender sobre isso. Por que que um osso está do lado do outro osso. A gente vai aprender isso, gente. MPC é uma matéria online, totalmente online. A gente teve uma prova presencial, na verdade, mas todas as aulas são online. Não tem professor, simplesmente você faz o questionário lá no computador e já era. Enfim, a gente aprende sobre o TCC, temido TCC, e como fazer uma pesquisa boa, como pesquisar no Google Acadêmico. A gente aprende sobre isso, como escrever bem. A gente manda alguns artigos científicos pra eles corrigem e mandam de volta. É bem legal, é bem legal essa matéria, mas desnecessária também. Podia ter usado junto com a português lá no primeiro semestre. Enfim, mas essa matéria aí é online. Fácil. Patologia é uma matéria bem complicadinha, mas é bem legal de aprender, porque a gente começa a aprender sobre algumas doenças e como acontece tal doença. Então é uma matéria bem legal. A gente aprendia como acontece a homeostasia do nosso corpo e se sai dessa homeostasia, que é o equilíbrio do nosso organismo. O que acontece, né? Sempre que o nosso organismo não está em homeostasia, ele tá doente, né? Então a gente aprende tudo isso. A gente aprende como acontecem as lesões celulares. Por exemplo, um corte que eu tenho na mão ou no dedo é uma lesão celular, então a gente aprende sobre isso. A gente aprende
como acontece a inflamação, como acontece a infecção. A gente aprende por que fica vermelho quando a gente corta, por que arde, por que coça. A gente aprende tudo isso. Aprende por que às vezes tem pus no machucado. A gente aprende sobre a morte celular no geral, de tipo necrose e apoptose. Ou é uma morte provocada, ou é uma morte do nosso organismo mesmo, que ele mandou destruir e já era. Então a gente aprende sobre isso, a gente aprende sobre como forma um edema, como a gente adquire trombose, então a gente aprende sobre isso. É bem legal, é uma matéria super de doença, sim, então eu acho bem legal, mas é bem difícil, tá? E com essa morte celular, a gente já entra em algumas neoplasias, que é alguns cânceres, porque às vezes alguma morte celular é provocada por um tumor, pode ser maligno ou benigno. Se ele é maligno, a gente chama de câncer, e benigno a gente só fala um tumor benigno. Então a gente aprende tudo isso nessa matéria. É bem legal porque fala sobre umas doenças que a gente já conhece, a gente nem sabe por que existe, então a gente aprende nessa matéria, mas é bem dificinho também. Genética, de novo, na primeira genética a gente aprendeu sobre os material genético em geral. Nessa genética a gente vai aprender sobre os cromossomos. Nessa genética a gente vai usar muito a fase da mitose, que é aquela que tem anáfase, prófase, metáfase, telófase. Então a gente vai usar todas essas fases, que é a fase do cromossomo, né? Que quando ele se junta, quando ele se separa os homólogos. Então a gente vai aprender isso a fundo, né? A gente aprende as síndromes cromossômicas, por exemplo, síndrome do cromossomo 21, do cromossomo 18, 16, tem várias síndromes, qualquer cromossomo. A gente tem 23 pares de cromossomos, que dá 46 cromossomos. Então a gente tem 23 síndromes aí, né? 23 não, 22, porque uma... Não, 23, porque tem os sexuais mesmo. Então a gente aprende sobre isso. Por exemplo, uma síndrome do cromossomo 21, síndrome de Down. Então a gente aprende sobre a síndrome de Down, como acontece, que o indivíduo desenvolve com essa síndrome. Então a gente aprende tudo isso nessa genética. Muito legal, eu amo, me encontrei. Bioquímica metabólica é o cão, menina. Sendo sincera, eu odiei essa matéria, real. Eu que já vinha com uma base do técnico de nutrição, era pra eu gostar dessa matéria, eu odiei. Eu já sei porque eu odiei essa matéria. Porque ela tem muita fórmula química. É química pura nessa matéria. É muita fórmula química. Vai mostrar a estrutura química de uma proteína, a estrutura química de um aminoácido, a estrutura química de alguma coisa. E é uns nomes muito esquisitos, gente. Vai mostrar como se forma, por exemplo, a glicose. A glicose vem, sei lá, de um piruvato que se mistura com um ceirato, não sei o que, umas coisas muito loucas. Uma coisa muito louca, gente. Nem sei se estou falando abobrinha aqui, mas enfim. É uma coisa muito louca. Quem gosta de química vai amar essa matéria. Tem gente que gosta muito lá na minha sala, mas eu não me adaptei, não gostei. Mas é isso. Ela vai falar muito sobre os nutrientes. Ela vai mostrar a estrutura química de uma proteína, como se forma uma proteína, como se forma um aminoácido, como se forma uma glicose, como se forma tal coisa. Só isso, como se forma tal coisa. Cheiro de lanche, mano. Tá me dando uma fome. Bebe água que passa. Fisiologia aplicada é a continuação da fisiologia que eu já falei pra vocês. Eu comecei a gostar dessa fisiologia, mas foi um sentimento assim passageiro. Gostei, já foi embora, né? Sim, muito rápido. E nessa fisiologia a gente aprende duas coisas específicas. Na verdade a gente revê, né, e aprende mais a fundo, que é hormônios e neurônios. Neurônios no sentido de impulso nervoso e essas coisas. A gente vai aprender mais a fundo isso. Não sei se vocês estão percebendo, mas uma coisa chama a outra. Se você aprende uma coisa ontem, hoje você tá aprendendo na outra matéria a mesma coisa, só que mais avançado, sabe? Então é tudo isso. E chegamos então pro último período pra falar aqui pra vocês. Ufa! Já tá acabando, gente, calma, é o último período. Esse quinto período, eu não sei falar alguma coisa concreta pra vocês, porque eu vi lá em que a gente passou... o meu professor passou no plano de ensino. Algumas coisas eu já tô aprendendo, mas tem coisas que eu não aprendi ainda, então eu não sei falar corretamente pra vocês. Mas quando eu aprender tudo isso, e no próximo vídeo, falando sobre os próximos períodos, em nome de Jesus, que eu vou voltar aqui pra falar dos 10 períodos, dos outros 5, na verdade. Amém, Senhor.
Mas pra isso tem que ter terminado a faculdade primeiro. Fica aí, no ar. Então, no quinto período, a gente vai ter ética do profissional biomédico e relações sociais do trabalho, diagnóstico microbiológico, parasitologia, biologia molecular, imunologia e processos patológicos e bacterianos. A ética do profissional biomédico e relações sociais do trabalho, ela vai tratar muito sobre como a gente tem que ter empatia pelo outro, sabe? Por mais que a gente vai ser biomédico, a gente vai estar trabalhando no laboratório, a gente tem que entender que aquela amostra de sangue ou aquela amostra de alguma outra coisa é de alguém que está esperando um resultado fora dali. É de alguém que tem família fora dali. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito. A gente tem que fazer as coisas certas, não de qualquer jeito. Ah, não é minha família, não sei, vou fazer de qualquer jeito aqui, tá bom esse resultado mesmo. Não, não é assim que funciona. A gente tem que ter a empatia, o amor de estar ali fazendo as coisas, sabe? Porque fora dali é as pessoas que estão esperando aquele resultado, sabe? Então a gente aprende sobre isso. A gente aprende a como lidar com a outra pessoa, ter empatia pro próximo. É muito sobre isso. É muito sobre empatia essa matéria. Eu acho que nem deveria ter essa matéria. A gente deveria nascer com esse negócio na cabeça. Mas não tem, né, gente? Não adianta. Tem que ter uma matéria dessa pra ver se a pessoa se liga, né, que existem outras pessoas no mundo além dela, né? Em diagnóstico microbiológico, a gente já vai aprender como olhar aquele meio de cultura, por exemplo, e já saber que bactéria tá ali. Por exemplo, isso de início, mas precisa de outros processos pra saber qual bactéria é mesmo. Mas, por exemplo, nas outras matérias, a gente já aprendeu a como fazer o meio de cultura, a gente já aprendeu a como as bactérias se desenvolvem nesse meio de cultura, se elas são morfologicamente cocos, bacilar, etc. A gente já aprendeu nessas outras matérias se ela é gram-positiva ou negativa, se ela se cora em uma cor, ela é uma coisa, se ela se cora em outra cor, é uma outra coisa. Aí, por exemplo, eu aplico tudo isso que eu já aprendi nesse meio de cultura. Por exemplo, eu tô supondo aqui, esse meio de cultura, as bactérias que estão ali se formam em cocos, que é uma forma de bolinha, que é característica de uma bactéria que eu conheço, por exemplo, o Staphylococcus. Tá, eu deduzo, pode ser Staphylococcus. O que eu faço? Pego uma amostra daquela bactéria, faço o esfregaço, coro aquela bactéria. Se ela se corar em roxo, eu sei que ela é gram-positiva. Então, se ela é morfologicamente cocos e se cora em roxo, em violeta, né, que está violeta, quer dizer que ela é Staphylococcus, estou certa. Então, nessa matéria a gente vai aprender isso, vai aprender a diagnosticar. Diante de todos esses processos, a gente aprende a diagnosticar qual bactéria que tá ali ou não. Acho que eu falei certo. Espero que a minha professora fique orgulhosa. Parasitologia, a gente vai aprender sobre os parasitas. Quem acertou, bate aqui. O nome já diz, né? Até agora, o que eu já aprendi é sobre a tênia, que a gente conhece mais como solitária. A gente aprendeu já sobre o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, que a gente já conhece também. Então eu já aprendi sobre esses, mas a gente aprende sobre alguns parasitos específicos e o que ele causa dentro da gente. Se a gente pode morrer, se a gente consegue viver com eles dentro da gente, o que acontece. Então essa matéria de parasitologia a gente já vai aprender sobre os parasitos e como ele funciona dentro do nosso corpo, como ele se multiplica. É nojento, tá? A gente aprende quais locais tem mais um tipo de parasitos, quais regiões tem mais um tipo de parasitos e etc. Porque tem parasitos que são presentes mais lá na África do que aqui no Brasil. Então a gente aprende tudo isso nessa matéria. Biomol, que é biologia molecular. Ai, gente, eu me encontrei literalmente nessa matéria. Literalmente. Com toda certeza vai ser a minha especialização específica, vai ser biomol. A gente aprendeu até agora sobre PCR, que é relação em cadeia da polimerase, que nada mais é do que fazer uma replicação do DNA, que a gente já aprendeu como acontece a replicação do DNA. Então a gente vai aprender a fazer essa replicação do DNA que acontece dentro da gente, do nosso organismo. A gente vai aprender a fazer ela in vitro, que a gente vai aprender a fazer ela por fora do nosso corpo. A gente coloca as enzimas, não todas, porque algumas enzimas têm um tipo específico de temperatura que a outra não tem. Então a gente vai colocando algumas soluções
parecidas com o que o nosso corpo vai liberando. E a gente cria uma multiplicação celular. A gente vai aprender a como fazer o clone. A gente aprende a clonar um DNA. É claro que é o mesmo DNA que tá ali, né? Não é o da pessoa aqui, no caso. Mas a gente aprende a clonar o DNA. A gente aprende a abrir a dupla fita. A gente aprende um monte de coisa muito legal. Ai, eu amo, real. Até agora eu estou amando. Não sei se eu vou odiar. Mas enfim. Imunologia. A gente vai aprender sobre a imunidade inata, imunidade adaptativa, que é o que eu tô aprendendo agora. Não sei o que eu vou aprender depois, mas eu tô aprendendo agora isso. Então a gente vai aprender como acontecem essas respostas imunológicas, como o nosso corpo, por exemplo, desse vírus, coronavírus, como o nosso corpo faz para combater esse vírus que entrou dentro da gente. Então a gente vai aprender tudo isso nessa matéria. E a última coisa, que é processos patológicos bacterianos, que a gente carinhosamente apelidou de PPB. A gente vai aprender sobre algumas bactérias específicas. Por exemplo, em diagnóstico microbiológico, a gente aprende a diagnosticar aquela bactéria. Agora a gente vai aprender sobre algumas bactérias específicas que a gente diagnosticou. Não sei se deu pra entender. Eu já aprendi sobre o Staphylococcus, sobre o Streptococcus e agora a gente vai aprender sobre a Neisseria. Não sei se é assim que fala, se pronuncia. Mas a gente vai aprender, a gente aprende sobre isso e vai aprender sobre mais coisas também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei bastante, minha garganta tá até arranhando, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijo, até o próximo vídeo, que agora eu vou descansar que eu tô cansada. Tchau!